Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Trago a saudação da Igreja Batista Reformada em Russas, comunidade muito amável, que tem experimentado a bondade do Senhor, ali indo por Sertão Central do Ceará. Graças a Deus pela recepção dos irmãos, é um grande privilégio estar aqui na igreja, pastoreado pelo pastor Marcos Paixão, por quem eu tenho um apreço absurdo. Vamos refletir hoje à noite sobre o meu primeiro tema, chama-se o Evangelho para os Perdidos. Amanhã, com a graça de Deus, à noite, nós vamos fazer um paralelo com essa mensagem também, unificar isso, falando do Evangelho, o poder de Deus. Então, estarei expondo uma porção de João capítulo 3 e amanhã, se Deus permitir, João capítulo 4. Então, em alguma medida, nós falaremos de ambos os temas nos dois momentos, tanto a necessidade de mostrar o caminho para o perdido e a graça que nos foi concedida para expor, para iluminar esse caminho, como o poder de Deus para transformar perdidos ou mortos sob o poder do Espírito Santo de Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 3. Nós vamos observar alguns textos antes de chegar no texto especificamente de João, capítulo 3. E o tema de hoje é o Evangelho para os Perdidos. Quero dar algumas introduções para nós termos um entendimento adequado sobre a particularidade dos evangelhos e desse evangelho especificamente. Então, os evangelhos, quando nós observamos, nós vemos inúmeras características, inúmeras peculiaridades que são ressaltadas. Apesar de nós vermos características diferentes, peculiaridades diferentes de cada evangelho, nós observamos a unidade da mensagem que não descarta essa diversidade da apresentação. Se nós observarmos nos 4 evangelhos, nós vemos ênfases diferentes. Tem os 3 evangelhos, que nós conhecemos como evangelhos sinóticos, que parecem paralelos, similares ou sinônimos um do outro, e eles foram escritos com objetivos muito específicos, né? Por exemplo, para mostrar ênfase e propósitos diferentes no plano de redenção. Marcos, por exemplo, ele foi escrito para mostrar o Senhor Jesus Cristo e a graça que ele traria aos romanos. Lucas, por sua vez, para mostrar Cristo, o Senhor Jesus Cristo, aos gregos. Mateus, então, ele foi escrito mostrando a ênfase para os judeus do rei que veio trazendo o reino prometido. João tem uma característica muito singular, porque ele abarca todas essas ênfases, todas essas características, por isso que ele é conhecido como o evangelho que foi escrito para a igreja, mostrando essa revelação que outrora foi oculta nos tempos passados, juntando povos de línguas, raças e nações. Portanto, ele é conhecido como o evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo para a igreja, que é essa instituição, esse organismo que abarca todas as pessoas, diferentes das distinções étnicas, sociais, culturais e assim por diante. Mas não somente isto, ele mostra o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus encarnado. Quando nós lemos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós obviamente entendemos o propósito deles, nós conhecemos isso. Mas explicitamente nós só observamos esse propósito no Evangelho de João. No capítulo 20 de João, no versículo 31, ele diz o seguinte: estes sinais, se referindo aos prodígios que o Senhor Jesus Cristo havia feito, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E um propósito subjacente a esse é estabelecer e confirmar a realidade histórica de Cristo Jesus, homem. Logo no capítulo 1 nós vemos isso. Aqueles que estão perdidos, irmãos, eles jazem na escuridão.
eles jazem, eles vivem em trevas, são cegos que vivem a tatear. Não é porque eles não têm um caminho, não é porque eles não têm uma direção, mas esse caminho, essa direção não os conduz à vida, não os conduz à salvação. E um dos recursos divinos utilizados para dar direcionamento ao único caminho, como foi observado hoje, como nós aprendemos hoje, como nós ouvimos hoje, são os milagres, onde apresentam o Senhor Jesus Cristo como aquele enviado de Deus. É para despertar o coração, é para despertar o ânimo, é para despertar a atenção. Então, os sinais, os prodígios, as maravilhas, têm um propósito muito específico, apontar para uma finalidade, de tal forma que nós não podemos permanecer somente na superfície desses sinais. Em João, Evangelho de João, nós vemos 9 grandes sinais. O primeiro desses sinais, até o capítulo 3, é a transformação da água em vinho. Nós observamos isso em João, capítulo 2. Contudo, o próprio João deixa claro que muitos sinais, muitas maravilhas não foram registrados. Os sinais, então, tinham um propósito muito claro: testificar da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, é um propósito apologético. No entanto, o próprio Senhor Jesus Cristo também ensina a deficiência da fé nascida apenas por ver milagres. No capítulo 4, no versículo 48, nós observamos o Senhor falando isso. Ele diz o seguinte: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Porque os sinais, eles não têm poder para produzir fé. Por outro lado, é muito melhor crer por ver do que não crer de nenhuma forma. Mas antes de nós refletirmos sobre uma das conversas ou um dos sermões mais importantes do Senhor Jesus Cristo, alguns consideram esse sermão o mais importante dos ministérios do Senhor Jesus Cristo, que por sinal foi pregado para uma pessoa apenas, não para uma multidão, não para multidões, mas para apenas uma pessoa, que é a conversa do Senhor Jesus Cristo a Nicodemos, que é o sermão do Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Jesus nos aponta a fragilidade e o perigo da fé que nasce na superfície, que nasce na crosta, que nasce apenas por ver, que são frutos de olhos, mas que não alcança o coração, que não penetra o coração, que não incendeia o coração. No capítulo 2, no versículo 23 ao versículo 25, ele deixa isso muito claro, de forma muito reluzente. Então, é uma forma de nós perscrutarmos a nossa crença, o nosso credo, as nossas percepções, para vermos em que ou em quem ou de que forma aquilo que nós conhecemos testifica ou não daquele único que pode mostrar o verdadeiro caminho. Então, em uma conversa providenciada por Deus na eternidade, Jesus ensina de onde vem a verdadeira fé. A fé que não somente aguça o intelecto, a fé que não somente aguça a curiosidade, mas a fé que gera um novo nascimento. A fé que concede um caminho ao perdido. A fé que concede luz àqueles que não enxergam. E fazendo isso, ele responde uma pergunta que, por sinal, não está explicitamente colocada, mas ele responde justamente a pergunta de como o perdido pode entrar no reino. E é interessante porque é isso que nós devemos observar quando nós estamos pregando o evangelho para aqueles que estão perdidos. Responder questionamentos que não são proferidos,
responder questionamentos que não são verbalizados, mas que causam inquietações. O modo de vida como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, levantam questionamentos que precisam ser respondidos. E aqueles que têm olhos para ver, uma nova mente para discernir, aqueles que conhecem o caminho, que não jazem mais em trevas, podem fazer isso. Mostrar o trajeto pelo qual nós percorremos para encontrar a verdadeira vida. Uma experiência que, por sinal, é descartada por nós quando nós nos enredamos em doutrina e teologia que muitas vezes são inférteis, que não gera vida, que não alcança o coração, mas satisfaz mentes curiosas, que são idólatras de si mesmo, do ego, e não mostra, não exibe o poder de Deus que gera vida. Muitas vezes nós nos debruçamos em compêndios teológicos, e isso não é ruim, irmãos. Na verdade, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprofundar o nosso entendimento, para que por meio disso nós sejamos ferramentas cirúrgicas para perdidos, para aqueles que agora acham que não precisa, para aqueles cegos que agora pensam que vêm, mas não vêm. Aqueles que têm um caminho, mas não têm o caminho. Então o Senhor Jesus Cristo responde uma pergunta que não é feita, mas é a inquietação do mundo, e foi por isso que ele veio. Muitos e muitos que se julgam encontrados, na verdade, estão perdidos. Muitos e muitos que se julgam vivos, na verdade estão mortos. Eles não sabem, daí então a nossa responsabilidade, porque nós sabemos como nascemos, como foi dito aqui no primeiro sermão, nós nascemos mortos, e esse é justamente o grande problema. Mortos não percebem, perdidos não se encontram por si mesmos. Eles sequer esboçam questionamentos coerentes, existenciais a respeito da verdadeira vida, das verdadeiras inquietações universais. E o Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, aos poucos, ele leva um intelectual, um culto, um professor da lei, à crise existencial de perceber que nada ele sabia, que por mais que ele achasse que tinha o caminho, tinha o ensinamento, na verdade ele não tinha. E o Senhor Jesus Cristo responde isso a Nicodemos. Eu já preguei nesse texto outras vezes, e na ocasião eu fiz um esboço, assim como fez o pastor Fernando Angelim, em 3 pontos, que parece que é muito característica dos batistas, não é? E naquela ocasião nós refletimos sobre a natureza do ser humano e a natureza do reino apresentada pelo Senhor Jesus. E respondendo essa pergunta, o Senhor Jesus Cristo dá 3 direcionamentos em relação ao reino. O primeiro nascimento gerou um cadáver, e esse é o grande problema. O segundo ponto seria: mortos são incapazes de entender, e é por isso que Nicodemos não entende, apesar de ser um doutor da lei, apesar de ser intelectual, mas ele é um morto, porque o intelecto por si só não gera vida. E o terceiro é então: mortos, não haverá mortos no reino de Deus. Mas o meu propósito hoje não é só observar esses pontos, mas é observar os estágios do desenvolvimento do diálogo do Senhor Jesus Cristo, ou do sermão do Senhor Jesus Cristo, ou se nós quisermos ser mais inquiridores, mais penetrantes, mais profundos, do encurralamento do Senhor Jesus Cristo para aquele que entendia que tinha todas as direções, todas as respostas, todo o conhecimento, não somente da lei de Deus, mas do ser de Deus. E esse é o nosso papel. O nosso papel não é humilhar ao pregar, não é machucar para nos mostrar como superiores a pregar.
O nosso papel é responder inquietações não proferidas, mas necessárias. Porque essas inquietações, se você já nasceu de novo, você tinha essas inquietações. E foi respondendo essas inquietações que o Senhor gerou em você uma crise de tal forma que você não enxergou mais nenhuma pseudo-luz, mais nenhum pseudo-caminho. Você enxergou a luz, o caminho, e dobrou os seus joelhos diante daquele único que pode oferecer vida. Você sabe disso. Essa foi a sua experiência. Essa foi a sua transformação. E aqueles que andam ao nosso redor cotidianamente também possuem as mesmas inquietações, de tal forma que o Senhor nos fez pescadores desses. De tal forma que de mortos o Senhor nos transformou em discipuladores, evangelistas, pregadores, instrumentos redentivos. Você entende isso? Instrumentos que conduz à redenção. Então nós vamos observar esses estágios, e esses estágios são muito importantes, porque eles são muito pedagógicos. Como nós conversamos com perdidos, de todas as classes sociais, de todas as culturas, é isso que o Senhor Jesus mostra no contraste. No momento ele está conversando com um rico, com um intelectual, com um culto, com um mestre da lei, e no capítulo 4 ele está conversando com uma marginalizada, com uma mulher desprezada, sem cultura e pobre, e uma vida imoral em sua biografia. Mas ambos precisam do mesmo caminho, do mesmo evangelho, da mesma luz. Como nós nos achegamos a essas pessoas? Como nós mostramos a necessidade para aqueles que se julgam com todas as respostas? Como nós mostramos a necessidade existencial, vital, eterna, que deveria latejar num coração que está morto e não lateja? Como nós fazemos isso? Como nós aguçamos o seu coração, como nós estremecemos a sua alma, como nós inquietamos o seu espírito. O Senhor nos ensina isso, pouco a pouco, até um ponto, lá no auge da sua conversa, em que Nicodemo se cala, porque sequer consegue proferir questionamentos diante das respostas do Senhor Jesus. Então, no primeiro momento, no versículo 1 e 2 do capítulo 3, você pode deixar aberto no capítulo 3, nós vamos navegar um pouquinho por ele. O Senhor Jesus mostra a situação moral e espiritual do homem perdido. Ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite, essa é uma expressão muito importante no Evangelho de João, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, e essa é uma expressão enfática, é como se ele estivesse elevando a sua voz, como se ele estivesse exclamando: mestre, que é o que quer dizer Rabi. Nós sabemos aqui, e você observa a impessoalidade, ele não está confessando algo. Ele não está mostrando uma crença pessoal, uma experiência pessoal. Na verdade, é muito genérico, é tanto que ele nem fala na primeira pessoa. Ele fala junto com a multidão que viu e não creu, que seguia e queria pão, peixe e milagre, pão, peixe e milagre. Mas os sinais apontaram algo para ele. Aquele que estava diante dele era diferente. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ora, como ele sabe? Qual o motivo do seu saber? Ele responde isso no mesmo versículo, quando ele diz: porque ninguém pode fazer sinais, estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, observe que, e isso é muito importante, esse homem tem fé, esse homem tem um tipo de fé, os perdidos têm fé, os perdidos têm um tipo de crença, os perdidos, por mais que não saibam, organizem, eles têm um tipo de credo, eles têm um tipo de confissão, e esse é o grande problema.
Daí então nós precisamos desconstruir para construir. Nós precisamos derribar edificações deformadas para então edificar algo novo. Porque esse tipo de fé que eles têm não é uma fé resultante do novo nascimento. Não é um credo, uma crença resultante do novo nascimento. Ele cria, isso é fato. Daí então é muito difícil nós, ao apresentarmos o evangelho aos perdidos, simplesmente subjugarmos, questionarmos as experiências de fé que cada um tem. Seja as experiências de fé daqueles que vivem nas suas seitas, nos seus grupos que são chamados de igreja, por mais que digam-se ortodoxos ou não, o ponto é que nós conhecemos as raízes, os fundamentos, e nós sabemos que são seitas. Sejam lá aquelas pessoas que tiveram experiências miraculosas, como os pentecostais, como os neopentecostais, ou igrejas paralelas, ou igrejas que não são verdadeiras, e nós simplesmente os machucamos questionando as suas experiências. Afinal de contas, são experiências. Eles passaram por isso. Essas experiências são verdadeiras. O ponto é o seguinte: nós precisamos mostrar em que essas experiências estão ancoradas, quais as estruturas que edificam ou que sustentam essas experiências. E o Senhor Jesus Cristo, ele é muito sábio nisso. Nós precisamos aprender com ele. Ele não fecha a porta imediatamente, na verdade ele não fecha porta alguma, ele constrói uma ponte, mas na maioria das vezes é isso que nós fazemos, nós destruímos pontes, nós edificamos barreiras e nós fechamos portas, porque no final das contas nós queremos mostrar que nós sabemos, nós temos conhecimento, nós entendemos. Daí então o nosso conhecimento, ele não exerce o papel piedoso, submisso que deveria exercer, de conduzir pessoas à salvação, mas na verdade nos ergue como teólogos, nos ergue como sabedores, como suprassumo do saber. E aí então nós revelamos algo muito triste, deformado no nosso coração, de que no final das contas, parece que nós não estamos preocupados com vida, nós precisamos simplesmente hastear a bandeira de nós mesmos e mostrarmos o quanto nós somos eloquentes, o quanto nós somos poderosos, o quanto os nossos argumentos destroem barreiras intelectuais, mas não causam vida. Não penetra as entranhas, não estremece espírito. Parece que a eternidade não é a nossa preocupação. Nós fazemos isso com muita facilidade. Quantas vezes já fizemos nas redes sociais? Quantas vezes já fizemos com os nossos colegas de outras igrejas, outras denominações, outras tradições cristãs? Quantas vezes nós destruímos pontes, porque nós não temos paciência para edificar com maturidade e solidez. Não foi assim comigo, não foi assim com você, por que será com eles? Caminhos não são mostrados no estalar de dedos, porque luzes falsas precisam ser apagadas para mostrar a verdadeira luz. Mas nós não temos essa paciência, que é uma das características dos filhos do reino, que é uma das características daqueles que temem o Senhor, que é um distintivo de maturidade. Eu não sei se você já parou para pensar o que significa maturidade ou como ela é edificada. Mas a maturidade é edificada pela sabedoria e é o exercício, é a experiência da sabedoria que edifica a maturidade. E eu não sei se você se lembra das orientações de Salomão. No primeiro momento, ser sábio é ficar calado, é ouvir mais do que falar. Mas nos falta isso, talvez porque nós falamos demais, e falando demais nós falamos o que nós não deveríamos falar. Mas o ponto é, perdidos têm fé, irmãos. E nós não podemos jogar isso na lata do lixo, porque eles experimentam isso. Eles são pessoalmente experimentadores disso, mas não é uma fé regeneradora, não é uma fé que conecta a eternidade. João então deixa isso claro.
ao enfatizar o estado da alma dos perdidos. Quando ele diz o período em que Nicodemos foi se encontrar com o Senhor, ele diz de noite. E esse de noite retrata justamente a situação de sua alma. Ele foi pensado para representar isso. E essa é uma expressão característica no Evangelho de João, de tal forma que a luz, o dia, pertence àqueles que estão em Cristo Jesus, que têm paz com Deus, mas as trevas simbolizam justamente isso, aqueles que não conhecem o caminho, aqueles que não veem o reino. E é esse questionamento que o Senhor responde, mesmo que ele não seja feito. Na verdade, a crença de Nicodemos é colocada em xeque, sem feri-lo no princípio. Mas ele precisa ser ferido. Mas a ferida é para abrir o coração, é para expor a alma, e não para enxotá-lo dali. João oferece então esse contraste entre luz e trevas, e a necessidade urgente de transformação. E algo interessante é que no versículo 3, o Senhor faz justamente aquilo que eu fiz referência. Ele percebe que existe um questionamento ali que precisa ser respondido, apesar dele não ser verbalizado. No versículo 3, o Senhor diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, observe, Nicodemos, ele não faz essa pergunta explicitamente. Suas palavras, na verdade, expressam falta de compreensão. O ponto do Senhor Jesus Cristo aqui é que ele não sabe o que ele diz que sabe, e que ele não vê o que ele diz que vê. Ele não sabe quem é Jesus. Ele diz que Jesus Cristo é vindo da parte de Deus, mas quem é Jesus? É um mestre, como ele disse, Rabi, é um profeta. Quem é Jesus? É o Messias, é o ungido, é o rei prometido. Quem o Senhor Jesus? É aquele para o qual as profecias apontavam, afinal de contas, ele tinha propriedade dessas profecias. Mas quem é Jesus? Ele entende da lei intelectualmente, ele sabe dos caminhos, ele sabe que tem que obedecer, ele ensina isso, ele orienta isso, mas está aqui, não aqueceu, não queimou, não gerou vida, e o Senhor nos deu a graça de sermos instrumentos para atear fogo em corações. Mas nós perdemos muito em não perceber a graça de sermos instrumentos para atear fogo em corações, de dar aquele choque que traz a vida naqueles que parecem mortos. Nós recebemos essa graça, nós recebemos os dons são justamente isso, poderes do mundo por vir para atuar nesse mundo, é justamente isso que são os dons. Mas muitas vezes nós utilizamos para nos esconder, nós nos utilizamos para que o caminho seja só nosso, enquanto vários e vários ao nosso redor estão perdidos. Quantos perdidos você se deparou hoje? Quantas pessoas o Senhor colocou na tua vida dizendo: prega, salva, pesca, e você simplesmente não fez? Então percebam, ele julgou que Jesus era vindo de Deus por ver os sinais, mas ele não conseguia perceber quem de fato o Senhor Jesus era. Ele julgou Jesus por meras percepções técnicas, não por conseguir ver aquilo para o qual os sinais apontavam, a superfície. E é isso que nós devemos observar na profissão de fé, nos discursos, nos credos que são expostos. E então, pouco a pouco, nós inquietamos as crenças, nós mostramos a fragilidade do credo, e mostramos que, na verdade, só existe uma estrutura capaz de sustentar a salvação. E só existe uma fé professada capaz de sustentar a regeneração. E só existe um homem capaz de sustentar um novo nascimento. Só um!
Mas nós não falamos isso de cara, irmãos. Nós não podemos. Nós destruiremos pontes, nós apagaremos mais luzes. Não é assim que liga um interruptor. Nós vamos aos poucos, mostrando a fragilidade da fé daqueles que professam um tipo de fé, porque Nicodemos tem um tipo de fé. Isso quer dizer que Nicodemos não via o Senhor Jesus como de fato ele era, como rei. Por não ser filho de Deus, por não ser nascido de novo, ele não podia ver o reino de Deus que os sinais mostravam. E essa é a situação dos perdidos ao nosso redor. Eles não são isentos de fé, eles não são isentos de conhecimento, eles não são isentos da percepção de Deus, mas eles não veem um verdadeiro Deus. Eles não são isentos da percepção de reino, mas eles não veem o verdadeiro reino. No entanto, os seus conceitos são inférteis, não geram vidas. E essa é a grande dificuldade. São conceitos deformados. Nós nos deparamos com pessoas assim, igrejas falsas, igrejas infiéis, seitas e mais seitas permeando a seara do Senhor. Pessoas que visitam a igreja e aprendem a fazer o amálgama entre os manjares do mundo e têm a igreja apenas como um ansiolítico para sua deformidade espiritual. Pastores que não pastoreiam, igrejas que não cuidam, igrejas que não tratam pecado, igrejas que não tratam feridos, igrejas que não inquietam corações, vidas daqueles que vivem na imoralidade, conduzindo muitos para a perdição eterna, julgando que eles mesmos estão salvos, sem serem. Então, existe uma deformação, não existe um vácuo, não existe um vazio, existe uma deformação. É muito fácil colocar algo onde não tem nada, mas esse não é a situação da grande realidade das pessoas ao nosso redor. Nós estamos num país cristão, nós estamos num continente cristão. Nós estamos entre aqueles que têm um tipo de percepção de Deus. Os perdidos são perdidos para nós que vemos e para Deus que tudo vê, mas para eles mesmos eles não são. Então não adianta simplesmente apresentar uma verdade sem saber como apresentá-la. O Senhor nos deu exemplos. O Senhor foi um excelente pedagogo quanto a isso. Nós podemos fazer isso, nós temos os instrumentos para isso. E aí nós precisamos entender que, ao pregar o Evangelho, nós precisamos destruir aos poucos, como uma parede que sustenta uma grande estrutura, que não deve ser derribada por uma escavadeira, mas tirando bloco por bloco, tijolo por tijolo, ou um grande edifício que precisa de um cálculo para ser dinamitado em pontos estratégicos, para não machucar outros que estão ao nosso redor. O Senhor nos deu intelectos para isso, e não foi o intelecto desse mundo. O Senhor nos deu o intelecto do mundo por vir. O Senhor nos deu o poder do mundo por vir. O Senhor nos deu percepções do seu próprio Espírito, a mente de Cristo, para que façamos isso. E assim como o Senhor Jesus fez, nós também precisamos fazer. E você vai perceber que o que o Senhor Jesus está falando é fechando as portas que ele julga ter e encurralando Nicodemos no caminho, na parede, e mostrando que só existe um caminho, só existe uma porta, mas até chegar lá o Senhor Jesus Cristo é muito paciente com a ignorância daquele que julga saber tudo. E o Senhor Jesus Cristo mostra, do versículo 3 ao versículo 7, que para ver o reino é necessário ser do reino. Observa, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, ou seja, literalmente, não nascer do alto, porque do alto ele veio,
E ele traz essas coisas celestiais. Então, se não nascer dessa natureza, na natureza do Espírito do alto, não pode ver. E essa expressão é muito interessante, porque a ideia é de que já existe algo no nosso meio, mas muitos não veem, muitos não enxergam. Daí então, uma outra opção para entender esse termo aqui é discernimento. Mas alguns não discernem. Olha o nosso papel aqui: tutores, condutores, orientadores, para que vejam o que não vê. Afinal de contas, algo precisa ser descoberto para que ele veja, e nós temos esse privilégio. Nascer de novo, então, significa justamente isso, nascer do alto, mostrar que essa fé é fruto da regeneração e deve ser uma obra não realizada pelo intelecto, mas pelo Espírito Santo de Deus. E novamente aqui nós somos alertados. O que fica gritante desse diálogo é que não importa quanto conhecimento nós tenhamos, sempre nós estaremos perdidos em relação a Deus se Ele não nos encontrar, se Ele não abrir os nossos olhos, se Ele não nos mostrar o caminho. Não depende do nosso intelecto, não depende da nossa eloquência, não depende da capacidade de conhecimento que nós tenhamos. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que nos encontra, é o Senhor que acende a luz diante de nós. E isso deveria fazer mais a nossa obra de joelhos, algo que nós esquecemos tanto. Isso nos humilha, isso nos confronta. Nós não oramos por aqueles que pregamos. Nós achamos que precisamos de um discurso melhor. Nós achamos que precisamos encurralá-lo com a nossa eloquência e não batalhar a batalha dos santos de joelhos, dependendo da cruz, dependendo do Salvador, dependendo do poder do alto. E aí nós perdemos, irmãos, porque por mais que nós não verbalizemos, porque nós não somos tão ousados assim, nós julgamos que o poder está nas nossas palavras, na nossa erudição, na nossa argumentação. Enquanto nós ficamos com essa briga de ego conosco mesmo, muitos ainda continuam perdidos e desperdiçamos oportunidades de redenção colocadas por Deus diante de nós. Mas o Senhor Jesus Cristo não faz isso aqui. E nós temos duas grandes porções registradas para nos ensinar justamente isso. Aquele que era pagão e aclamado pelos judeus, que era Nicodemos, e aquela que era rejeitada e marginalizada pelos judeus e pela sociedade, que era a mulher samaritana. Talvez às vezes nós não digerimos a forma de Deus agir, porque nós formulamos as nossas próprias percepções, o nosso próprio entendimento. E essa é mais uma evidência de que a fé de Nicodemos era mera crendice, porque ela ainda não compreende de fato o que está acontecendo ali. Olha o versículo 4. Perguntou Nicodemos, e parece uma pergunta boba, não parece para a gente? Isso realça o que a cegueira faz de nós, o que o pecado causa em nós. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E é interessante porque Lucas responde esse questionamento, mostrando que o poder vem de Deus. É o Senhor que expõe as nossas crenças, é o Senhor que expõe o nosso coração, é o Senhor que vence a nossa resistência, que vence as nossas defesas, que baixa a nossa guarda. Quando Paulo está em Filipos e se depara ali com uma mulher de fé, ele diz o seguinte, Lucas registra isso, Atos 16, versículo 14, diz, certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Nós falamos, nós chamamos, mas o poder não vem de nós. Nós somos instrumentos frágeis e falhos. O Senhor
lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. É o Senhor que quebra a crosta. É o Senhor que nos encurrala, é o Senhor que nos expõe para nós mesmos. Quando nós percebemos que as nossas defesas não nos defendem, nos distancia. E é isso que nós precisamos mostrar para aqueles que estão perdidos. Não há vida aí, não há ouro aí, não há maná aí. Há morte, há morte. Será que nós percebemos isso em famílias deformadas, irmãos? Será que nós percebemos isso? Você já parou para pensar que a igreja tem a solução do problema do mundo? Você já parou para pensar isso? A igreja tem a solução do problema do mundo, porque ela é a guardadora, ela é o castelo, o baluarte da verdade. A casa de Deus, a igreja de Deus vivo, e Paulo deixa isso muito claro a Timóteo, que está pastoreando Éfeso, na sua primeira carta. É a igreja. Quantas famílias defraudadas, filhos abusados, esposas maltratadas, nós vemos ao nosso redor. E nós temos a solução. Tirar de um lar o aroma de enxofre infernal e ser instrumento de graça para que ali haja o holocausto ao Senhor, o aroma suave ao Senhor. Nós sabemos disso, porque nós vamos reter isso, porque nós vamos guardar isso para nós mesmos. O Senhor continua o seu diálogo. E aos poucos ele vai derribando a resistência de Nicodemos, respondendo inquietações existenciais. Por que eu existo? Para que eu existo? Para onde eu vou? E o Senhor Jesus mostra que aquelas respostas que ele tinha não tem poder, não responde nada, apenas é um ansiolítico para a sua deficiência moral e espiritual, que a sua moralidade não tem poder nenhum para conectá-lo a Deus. Na verdade, lhe cega cada vez mais. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade, e essa é uma expressão enfática, o Senhor Jesus está mostrando o caráter indubitável, da plena convicção daquilo que ele fala, e mostrando que com isso o Nicodemos deveria se dobrar diante dos seus pés, já que foi assim que ele se direcionou para o Senhor Jesus Cristo, Rabi, e mais ainda, sabemos que é vindo da parte de Deus, então aprende, porque indubitavelmente vou proferir algo para você, em verdade te digo. Aí ele vai dizer porque ele não entende. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, e aqui está citando uma passagem que Nicodemos conhecia muito bem do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. O Senhor Jesus utiliza o próprio conhecimento do Nicodemos para mostrar que as percepções dele, na verdade, eram percepções falhas. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, de outra natureza, de Deus, de outra realidade, não pode entrar no reino de Deus, porque era isso que ele julgava ser, um filho do reino, um habitante do outro mundo, um habitante do mundo por vir, alguém cujo relacionamento estava em paz com Deus. Mas o Senhor não diz isso de cara, o Senhor não confronta de cara, o Senhor derruba as suas resistências pouco a pouco, encurralando na parede, fechando as portas. Ele diz, entenda, e assim como o questionamento de Nicodemos é muito simples, o ensinamento de Jesus é mais simples ainda. O ponto de Jesus é que o semelhante gera o seu semelhante. Ele diz, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do ser humano é ser humano. O que é nascido do Espírito, e aqui é o Espírito Santo, é Espírito.
Ser nascido do Espírito significa ser controlado, conduzido, tomado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que significa. É um novo nascimento, é uma nova realidade, é uma nova vida. A necessidade do novo nascimento está ancorada nas promessas. Observe, irmãos, que Nicodemos, como fariseu, deveria compreender, ele conhecia a necessidade do novo nascimento, ele leu em Jeremias, ele observou em Isaías, ele leu em Ezequiel, mas não somente isso, ele viu a necessidade de uma nova natureza, de uma nova mente, de um novo coração, de palavras escritas não mais em tábuas de pedra, mas na mente e no coração. Ele sabia disso, a necessidade de uma vida de pureza, e não mais como Israel de outrora, que apenas cria no Senhor, apenas obedecia o Senhor na superfície dos sacrifícios, dos sinais, mas não aquilo para o qual eles apontavam. Os tipos, as sombras, eles conheciam. Eles sabiam que existiam promessas a serem cumpridas. Eles sabiam de um novo pacto a ser realizado. Mas ele não conseguia ver. Então entenda, embora ele conhecesse intelectualmente, esse entendimento não gerou vida nele. A fé dele era sustentada por realidades terrenas, humanas, morais, e é justamente aqui que nós deveríamos considerar com maior seriedade. Cada um de nós, muitas vezes ao apresentar o evangelho aos perdidos, parece que nós estamos ancorando as nossas proclamações na carne, longe do poder e da dependência do Espírito Santo de Deus. Nós somos profundamente inquisidores, mas inquisições que perturbam uma mente inquieta por curiosidade e não aguça o coração para atear fogo, para fazê-lo nascer de novo. Muitas vezes nós temos discussões que deveriam ser evangelísticas, mas na verdade são apologéticas, e nós discutimos de igual para igual com aqueles que estão perdidos, quando nós deveríamos mostrar o caminho. Parece que nós esquecemos, e com isso também nós esquecemos de esclarecer que mortos são incapazes de entender. E nessa relação não é o perdido que precisa compreender isso. Somos nós que devemos dar o tom da conversa, dar o tom do direcionamento. Nós somos aqueles que enxergamos, nós somos aqueles que veem, não importa o intelecto. Doutores também estão mortos, mestres também estão mortos, professores também estão mortos, ricos também estão mortos, não importa, mas nós somos intimidados por essas distinções acadêmicas e sociais, nós somos encurralados por esses valores mundanos. Mortos fedem, e eles precisam saber disso. Perdidos precisam ser encontrados, e eles precisam saber disso. E o Senhor Jesus avança mais um pouco, e pouco a pouco ele vai encurralando Nicodemos. Versículo 7 ao versículo 15, observa quando ele diz: não te admiras de eu te dizer, importa-vos a necessidade de obrigatoriedade? É necessário nascer de novo? Então entenda a providência soberana do Senhor. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos lhe perguntou, Nicodemos, como pode suceder? Ele ainda não entende. E o Senhor Jesus Cristo não destrói uma ponte aqui, não coloca uma barreira. O Senhor ajuda aquele que está perdido. Acudiu Jesus, socorreu Jesus. E nós somos esses, nós somos resgatadores. Nós somos resgatadores no mundo que está em guerra. E nós sabemos, porque temos luz, que nós não lutamos contra o sangue ou contra a carne. Eles não sabem, nós sabemos. Daí então a nossa responsabilidade de socorrer, de ajudar, de resgatar. Porque no mesmo momento em que nós fomos resgatados, nós fomos feitos resgatadores.
E se você foi resgatado, você sabe o evangelho que lhe atingiu. Você não precisa fazer um curso de teologia para isso. Na verdade, você não precisa nem ler livros para isso. A não ser o livro da vida aqui, ó, esse que gera vida. Não importa se você se julga não conhecedor das profundidades que muitas vezes, irmãos, constrói barreiras desnecessárias. Porque nós julgamos que precisamos de aprofundamento teológico e acadêmico, mas na verdade não é, se nós não sabemos utilizá-lo como nós deveríamos. Se nós formos intencionais no conhecimento que nós adquirimos e entendamos que quanto mais entendemos, quanto mais sabemos, quanto mais conhecemos, mais indesculpáveis estamos pelos tesouros que nos são confiados. Mais instrumentalidade nós temos para mostrar o caminho, para mostrar a luz, para mostrar a vida, mas cá entre nós, os irmãos sabem disso, na maioria das vezes não é assim que nós entendemos. Não é. Nós sabemos mais, não é assim? Nós temos melhores argumentações. E às vezes nós podemos discutir sobre temas tão difíceis como a união mística de Cristo, a nossa união com Cristo, impossível de ser separada, sobre a Trindade, coisas dificílimas, que se nós escorregarmos um pouquinho, nós cometemos uma heresia e nós muitas vezes não conseguimos apresentar o Evangelho para uma criança, para um perdido. O Senhor Jesus Cristo acode. E é aqui que Jesus nos confronta com a compreensão equivocada em relação à entrada no reino de Deus. Observe que até o momento o Senhor Jesus Cristo preparou um momento para encurralá-lo, para dar o checkmate, para mostrar que as realidades e as percepções da sua existência, na verdade, forjavam um caminho de morte, mas não são essas palavras que o Senhor Jesus diz de cara, mas ele está mostrando que a sua vida está permeada de cupim, que está corroendo por dentro, e a estrutura que está por fora está escondendo esse sepulcro caiado, que fede, que fede. Os corações têm caminhos diferentes, irmãos. O nosso papel é encontrar o caminho do coração de cada um. Nem todos têm o mesmo acesso ao coração. Nem todos têm o mesmo caminho para chegar ao coração. Foi nos dado essa graça, essa responsabilidade de depender do Espírito Santo de Deus para sermos instrumentos de vida à medida que nós anulamos a nós mesmos. Então, quando nós levamos aqueles a entrarem numa crise existencial necessária, nós temos a atenção devida e expomos o seu coração a si mesmo. Nós mostramos, como aqui, assim que foi dito, que a superfície não basta, que a superfície não é suficiente, que os recônditos mais obscuros e profundos do coração precisam ser iluminados. E mostramos o que as escolhas, os anseios, os sonhos, as necessidades deles testificam ao seu próprio respeito. Versículo 10. O Senhor Jesus dá o checkmate agora no versículo 10. Observa aí. Quem és tu? Quem és tu? Ele diz aqui. Tu és mestre em Israel. Tu és professor em Israel. Tu és tutor, orientador, guia, condutor em Israel. Imagine como essas palavras penetraram a mente e o coração de Nicodemos, que começou dizendo, sabemos, nós sabemos. E as perguntas bobas que foram proferidas atestavam que ele não conhecia o que julgava conhecer. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Então observe.
Ele precisava entender qual o estado das suas percepções, qual o estado da sua alma, qual o estado do seu saber, qual o estado do seu credo, qual o estado da sua fé. Nicodemos não somente conhecia a lei, como eu falei, mas por vezes ensinou, tirou inúmeras dúvidas. Afinal de contas, se essas perguntas fossem direcionadas a ele, ele tinha respostas para essas perguntas. Ele mostrou como obedecer o Senhor Jesus Cristo, daí nasceram as tradições. Ele observou como agradar a Deus, ele ensinou como obedecer cada fragmento de mandamento para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Tu és mestre e não entende estas coisas. O Senhor aqui está insultando o seu conhecimento. Mas ele não fala diretamente, você observa isso? Ele não fala diretamente. Por quê? Porque o processamento precisa fazer aqui por aquele que está perdido. É ele que precisa chegar à resposta. No quartel-general das suas deliberações, que é o coração, ele precisa entender. Ele precisa ver as suas estruturas sendo derribadas. Ele precisa disso. E aí nós precisamos compreender algo. Isso é muito importante. Ensinos errados geram vidas contraditórias, que por sua vez se tornam oponentes de Deus, ao invés de defendê-lo e proclamá-lo. Essa percepção aqui é muito importante, porque é justamente essa dinâmica que precisamos seguir a mostrar o caminho. Porque nós vivemos e decidimos segundo as nossas convicções, e as convicções são formadas aqui. Assim como aqui é edificado o pecado para a morte, antes de se tornar ato, antes de tornar fato, como foi proferido aqui no sermão anterior. Não é matar de fato, mas é desejar a ira, desejar a morte, a rejeição no coração. Não é adulterar de fato, mas cobiçar no coração. É por isso que o Senhor Jesus Cristo garantiu que aquilo que Ele requer, Ele fornece um coração novo. Essa é a nova aliança, uma mente nova, uma obediência nova. Aquilo que o Senhor exige, Ele dá. Não depende de quem quer ou quem corre, não depende de nós. Depende dEle. Jesus parece responder usando as mesmas palavras de Nicodemos. É interessante porque aqui não existe mais diálogo. Nicodemos se cala. O diálogo se torna um monólogo. Somente o Senhor Jesus fala. Nicodemos sequer consegue proferir mais questionamentos. E Jesus responde então, à medida que se aproxima de Nicodemos, que Nicodemos desejou mostrar um conhecimento, desejar o saber, e na verdade ele não sabia. Jesus então mostra que ele tem o conhecimento. Olha o versículo 2, lembra do versículo 2, quando ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, no versículo 11, diz: em verdade, indubitavelmente te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Não aceitais o nosso testemunho. O ponto do Senhor Jesus é destacar que os questionamentos de Nicodemos não mostram uma falta de entendimento intelectual, porque ele tem, mas a falta da fé verdadeira, de fato crer nos testemunhos oferecidos. E então o Senhor Jesus Cristo mostra, a partir do versículo 12, que a fé que não contempla o novo nascimento não pode entender o reino. Quando ele diz, se tratando de coisas terrenas, ou seja, aquela experiência que nós temos com o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, que é o novo nascimento, o Senhor Jesus Cristo está falando disso, do novo nascimento aqui. Então, se tratando de coisas terrenas, ou seja, o novo nascimento, não me credes, como crereis se falar das celestiais, ou seja, do reino que vai tomar essa presente era, subjugando o mal, subjugando o reino parasitário, que é o reino das trevas, que adentrou nesse mundo para sugar todos os nutrientes de vida. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu,
Por isso que precisa nascer do alto, nascer nele, nascer em Cristo, aquele que tem autoridade, a saber, o Filho do homem que está no céu. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra que a fé nos capacita para reconhecer a exclusividade da salvação em Jesus Cristo. Olha o versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, se no primeiro momento o Senhor Jesus Cristo fez referência a Ezequiel capítulo 36, agora o Senhor Jesus Cristo faz referência a outro episódio, que era apenas uma sombra, um tipo de uma realidade que viria a ser realmente consumada em Números capítulo 21. Agora o Senhor menciona o episódio em que Deus envia serpentes venenosas para salvar um povo, quando então Moisés hastearia uma serpente de bronze, para que olhando para ela, aquele povo de Deus fosse salvo fisicamente, tipificando outra coisa, outro madeiro que seria hasteado para a salvação, não somente física, mas espiritual e eterna. Mas Nicodemos também não consegue perceber isso. E Jesus aprofunda justamente essa reflexão de que Nicodemos não compreendeu que aquele episódio do deserto iria acontecer novamente. E aquele que experimentaria isso estava diante dele, mais uma vez, não para uma salvação física, mas para uma salvação espiritual e eterna. Então, dessa forma, o Senhor Jesus mostra mais uma vez que é possível possuir conhecimento sobre, possuir conhecimento de, possuir conhecimento intelectual e, julgando com isso, conhecer fé. E nós precisamos entender algo: conhecimento de Deus é diferente de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Mesmo esses que têm esse tipo de conhecimento podem estar cegos espiritualmente. E nós temos os recursos, a instrumentalidade para sermos veículos de vida, instrumentos de graça, instrumentos de redenção para justamente esses que estão perdidos. Nós temos o poder do alto para mostrar que a vida que vive, na verdade, é morte. O caminho que percorre, na verdade, é um caminho de morte. E é para isso que serve a pregação. A pregação tem justamente essa finalidade de encurralar, de mostrar inquietações existenciais, por mais que elas não sejam verbalizadas, para causar uma crise espiritual, uma crise existencial, para que nós ofereçamos então a resposta para essa inquietação. Nós deveríamos então entender e sermos intencionais nesse fato: encurralar pecadores, encurralar perdidos, não matando-os mais do que estão, não fechando portas, não destruindo pontes, mas mostrando que nós temos a resposta para as inquietações, expondo o seu coração, e então, encurralado pela pregação do Evangelho, nós expomos o único caminho. Nós pegamos em sua mão, nós caminhamos juntos, nós ensinamos o que significa ser uma nova criatura. Foi isso que o Senhor Jesus fez naquele retiro espiritual chamado Sermão do Monte. Jesus Cristo veio apresentar o reino, mas os discípulos não sabiam o que era o reino e como os habitantes do reino vivem. Então, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo apresenta a ética do mundo por vir, tocando essa presente era, e essa ética deveria ser testificada pelos habitantes do mundo por vir, pelos filhos do reino, e ele ensina como ser um filho do reino. E se você leu o Sermão do Monte, eu acho que você já leu, você sabe que é impossível aquilo ao homem nascido da carne. Somente o homem nascido do Espírito é capaz de vivenciar tais coisas. Nós precisamos de alguma forma mostrar que haverá um dia
em que as nossas palavras de vida poderão ecoar na mente do perdido por toda a eternidade de trevas, se ele não subjugar a sua vontade ao Redentor. Foi isso que J.C. Ryle falou. Virá o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Esses dias eu estava aconselhando uma jovem senhora que estava há muito tempo frequentando uma seita. E ela tinha experiências verdadeiras com essa seita. Em nenhum momento eu questionei a experiência dela. Eu acredito nas suas experiências. Eu acredito de fato que ali você encontrou amor. Eu não questiono isso. Eu acredito de fato que você encontrou cuidado, que você ensinou o que é, você aprendeu o que é amar. Eu acredito de fato disso. Mas observe algo. Onde isso tudo está sustentado? Existe algo muito maior além desse horizonte que você consegue ver. Não é assim que acontece? Nós olhamos para o horizonte e nós julgamos que ali acabou. Mas depois daquilo existe uma amplidão de terra, uma amplidão de realidade, uma amplidão de experiências. Mas os nossos olhos só conseguem enxergar até aquele horizonte. Faça o seguinte: vá à igreja verdadeira. Você não tem nada a perder. A sua seita, a sua igreja não vai deixar de existir. Se não der certo lá, você vem para cá de novo. Vai lá, abre o coração, escuta a palavra, ouve o evangelho. O que você tem a perder com isso? Quem sabe lá você não percebe outras tonalidades de amor. Quem sabe lá você não percebe outras tonalidades de vida que nunca foram expostas a você. Quem sabe lá você não percebe um sabor que você nunca experimentou. Vai lá. E assim ela tem feito. Seu semblante tem mudado. A sua experiência de fé tem sido mortificada. E é a palavra que vai fazer, não nós. Não somos nós que fazemos, é a palavra. Será que nós não temos coragem de fazer esse desafio? Vai lá! Como disse Spurgeon, nós não precisamos defender o evangelho, nós não defendemos um leão, nós soltamos ele e ele faz. Ou nós não cremos naquilo que pregamos, ou nós não cremos no poder que nós verbalizamos. Nós estamos lidando com vida, irmãos, e nós não conseguimos pagar a moeda necessária por algo tão valioso. Nós não podemos blasfemar, nós não podemos, blefar com vidas. Nós não temos cacife para cobrir o blefe. Nós não temos. Jesus é o único e suficiente meio de salvação. Mas não importa somente saber disso. Nós precisamos saber apresentar isso. Nós precisamos saber exibir isso. Nós precisamos, olha como é interessante, nós precisamos mostrar o sabor disso, o prazer disso, o deleite disso. E nós só fazemos isso se nós vivenciarmos isso. Se nós não vivenciarmos, nós não exibiremos, nós não exalaremos o aroma, a vida, o sabor, o deleite. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, disse o Senhor. Versículo 36 do mesmo caminho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, que também é eterna. Portanto, é justamente isso que nós devemos fazer, encurralar com o Evangelho, não com nossas palavras, mas com o poder de Deus, sendo instrumentos do Espírito e não da nossa própria carne, perscrutando um coração, destruindo defesa, inquietando o Espírito, mostrando remédios para a alma, gerando vida. É isso que nós devemos fazer.
Que Deus nos agracie, irmãos, para sermos mais intencionais nesse papel que não foi confiado a anjos, foi confiado a nós. E nós prestaremos contas em cada vida que o Deus da eternidade colocou para que nós conduzíssemos. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai, que tarefa é essa, Deus, impossível a nós? Como nós faremos, ó Deus? Como nós proclamaremos? Ó Senhor, nos dá mais profunda convicção, ó Deus, de poder. Nos dá mais profunda convicção, ó Deus, de que é o Senhor que faz através de nós. Encurrala-nos com o teu próprio amor, inquieta-nos com o teu próprio espírito, ó Deus, humilha-nos para que nós percebamos que o poder vem do Senhor, que a direção vem do Senhor, ó Deus. Faz isso, ó Pai. Gera em nós uma profunda inquietação para a salvação de perdidos, para o direcionamento daqueles que não conhecem o caminho. Dá-nos, ó Deus, intelecto, discernimento, sabedoria, para destruir estruturas defeituosas, mas também preenche-nos de amor, ó Deus, para não matarmos, mas para edificarmos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.